Bom dia, meninas, tudo bom? A Rebeca pediu para eu estar gravando um vídeo sobre algum devocional, alguma coisa que eu estou lendo ou estudando esses dias. Bom, eu não sou de poucas palavras, já vou avisar. Toda essa pandemia começou, eu confesso que eu não levei a sério, eu achei que nunca ia acontecer com a gente. E quando ela chegou, a sensação que me deu foi de medo. Medos, uma série de medos de incerteza, bateu uma ansiedade, porque não saber o dia de amanhã. Então, todos esses sentimentos, né? A ansiedade gerou, o medo gerou a ansiedade. E eu fiquei muito inquieta. Eu tava muito angustiada, não, mas eu tava muito coração pesado, né? E conversando muito com Deus, e aí eu reconheci que eu estava com medo, porque eu estava tentando maquiar. Eu tentava me convencer de algumas coisas, né? E não queria assumir para mim mesma que eu estava com medo dessa situação. Quais eram os meus medos reais, né? E quando eu assumi para Deus os meus medos reais, o medo de eu ter essa doença, esse vírus, o medo dos meus filhos pegarem, alguém aqui de casa pegar, como que a gente ia lidar com essa situação. E se minhas avós pegassem, meus pais, sabe? Gerou um monte de coisa. E eu percebi que quanto mais eu escutava sobre esse vírus, quanto mais eu assistia os jornais, mais isso me dominava. E aí eu confessei que o medo havia me dominado, né? Que o medo tinha se instaurado tanto na minha mente como no meu coração. E, e acho que esse foi o primeiro passo para poder Deus começar a trabalhar em mim. Então, quando eu percebi que eu estava com essa ansiedade, com esse medo, Deus me mostrou a palavra de Mateus 6, 28, 34. E eu tenho um devocional com os meninos que chama Pão Diário para criança. São umas surpresas de hoje. Até trouxe aqui. É muito bonitinho. Eles falam, a versão deles de Mateus 6, 28 é muito linda. Que é bem a linguagem da criança. E eu acho que era aquilo que eu precisava, sabe? Ser tratada como realmente uma criança. E ele fala, a gente sabe que Mateus 6, 28, 34 fala, né? E Deus me levou a meditar nessa palavra, né? E o versículo que ficou mais preso na minha mente, no meu coração, foi: não se preocupem agora com o dia de amanhã. Basta o que vocês têm que fazer hoje. E eu coloquei esse versículo pra gente decorar todo o Mateus 6, 28, 34. Todos os dias aqui em casa a gente tá lendo em família, nas refeições. E quando bate a ansiedade de alguma parte de alguém aqui, a gente senta, vamos ler. Às vezes os próprios meninos, mamãe, pega lá o livro, vamos ler. E aí a gente lê. E isso tem me ajudado a lidar com essa ansiedade, com esse medo. E aí eu fui entender um pouco melhor por que eu tava sentindo aquele medo, né? O que era o medo. E tem a palestra do pastor César, eu acho que é Canelari, alguma coisa assim, o sobrenome dele. Depois, se vocês quiserem, eu posto embaixo o nomezinho dele. Que ele diz que o medo, ele é a ausência de Deus Pai. É quando a gente não consegue enxergar a soberania e a paternidade de Deus. A gente não vê Deus naquela situação. A gente só vê os nossos problemas, a gente só vê os fatos, a gente não enxerga Deus. E a gente não enxerga a soberania de Deus e a paternidade, o cuidado dele com a gente. E como que a gente combate esse medo, né, que a gente tem? E aí ele diz que é com a presença de Deus. E uma das coisas umas clássicas, né? Acho que alguém até falou um pouco aí, que é quando os discípulos estão na tempestade, e a gente tem quando eles estão na tempestade com Jesus no barco, e a gente tem quando eles estão na tempestade sem Jesus. E nas duas situações eles sentiram muito medo. E o interessante é que quando eles estão no barco com Jesus, Jesus é o último recurso, né? Eles tentam de tudo, e quando eles veem que não vai dar mais, eles buscam Jesus. E então, apesar de Jesus estar no barco deles, eles não buscaram Jesus de início. E muitas vezes o nosso medo ele se instaura por causa disso. A gente até vive com Jesus. A gente aceitou Cristo, a gente lê a palavra,
mas a gente não tem chamado ele para dentro do nosso medo. A gente não tem levado para ele nosso medo e falado: Deus, me ajuda nesse medo, esteja nele comigo, né? E a segunda situação, que quando Jesus vem de encontro com os discípulos, e aí eles não reconhecem Jesus. Eles falam que é um fantasma e eles duvidam se é Jesus. E muitas vezes a gente também age dessa maneira. A gente vê a situação e fala: Deus, cadê você? Onde você tá no meio dessa pandemia? E, e aí a gente, quando Deus se revela, a gente ainda duvida: será que é você mesmo? Ainda pede um sinal. Então, o que eu tenho feito pessoalmente, e é o desafio que eu quero lançar para vocês, é buscar a paternidade e a soberania de Deus. Como que eu tenho feito? Eu tenho lido, eu tenho orado, meditado na palavra e escutado louvores. Então, eu pegando versículos, lendo, meditando naquele versículo, aproveitando para memorizar versículos e trazer eles à minha mente. Então, é um desafio que eu lanço para vocês. Se alguém tá na mesma situação que eu, que estava, né? E graças a Deus eu tô mudando, Deus tá entrando no meu bar, eu tô permitindo que ele entre nos meus medos. E aí o desafio que eu lanço pra vocês, né? Reconheçam. Eu acho que às vezes a gente quer ser sempre forte, né? Diante das situações, e pelo menos eu sou assim. E então reconhecer os medos foi muito importante pra mim. E buscar a paternidade e a soberania de Deus tem sido primordial para mim, através essas práticas, né, da leitura, oração, meditação e louvor. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês quiserem, depois eu posso deixar essa palestra sobre o medo para vocês assistirem. E eu vou deixar um louvor que tem me ajudado muito a entender a presença de Deus no medo. Bom dia para vocês.